Olá, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência ao nosso estudo, o eterno plano de Deus. Nós finalizamos o estudo passado falando sobre o governo do homem, o governo desastroso do homem após o pecado. Então nós vimos no contexto familiar como tudo começou, os primeiros habitantes da terra, como que a humanidade contaminada pelo pecado, mesmo tendo chances de recomeço, ela não conseguiu se manter nos padrões de Deus e desviando-se dos padrões de Deus, o mal continuou sobressaindo sobre a terra. E nós vamos então continuar ali da família de Noé, dos descendentes de Noé, que se espalharam por toda a humanidade. A arca de Noé atracou ali mais ou menos próximo à Turquia, e naquela região, então, daquela região, eles se espalham por toda a terra e grandes civilizações surgem, então. E nós queremos destacar alguma delas. Uma das mais antigas é a civilização suméria, uma civilização que alcançou um grau muito grande, ou uma evolução muito grande na medicina, na arquitetura, na engenharia civil. E os sumérios, aos poucos, eles foram sendo conquistados pelos babilônios. Os babilônios que herdaram muito do conhecimento dos sumérios e depois também cresceram muito, principalmente na questão de arquitetura e construção civil, né? Tanto é que nós temos aí até hoje o conhecimento dos famosos jardins suspensos da Babilônia. E também outra civilização muito antiga e que também está relacionada ao nosso estudo, ao povo de Deus, são os egípcios, ou seja, a grande civilização do crescente fértil. E eu quero também incluir uma outra que, embora não seja assim muito expressiva, não tenha sido muito expressiva, é marcante para, vamos dizer assim, para o cumprimento, para dar sequência ao eterno plano de Deus, que é a civilização dos hebreus, ou seja, os filhos de Abraão. A princípio, então, não era tida como uma grande civilização, até porque eles eram nômades, eles foram crescendo nas suas caminhadas até o dia em que Deus chama a Abraão para tornar dele uma grande nação. A maioria dessas civilizações, elas crescem na Mesopotâmia, ou elas fluem da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é tida como o berço das civilizações. Então, na Mesopotâmia, Deus chama a Abraão, que era dos caldeus, e Deus faz a ele uma promessa. Isso está em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2, que relata o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção para todas as nações. Em outras traduções, e tu serás uma bênção. Então, como o que nos interessa, ou o que interessa ao nosso estudo, é aprender sobre o governo do homem ligado à revelação de Deus, eu quero citar aqui 5 grandes impérios. Nós vamos só permear a história da humanidade, nós não vamos tratar nada em detalhe, só para você ir fazendo os links necessários para você entender o governo do homem, o desastroso governo do homem e a ação de Deus para trazer de volta o homem para um contato consigo. Eu quero citar aqui 5 grandes impérios que influenciaram muito na sequência do plano de Deus. O Império Egípcio, né, com os seus faraós, para onde desceram os descendentes de Abraão. Então, Abraão, ele ganha a promessa, ele tem a promessa, ele gera a Isaac, ele gera Ismael, e os filhos de Isaac, que é pai do povo hebreu, pai do povo judeu, e Ismael é pai do povo árabe. Qualquer dia desses a gente faz um estudo sobre isso,
para entender essa ligação, inclusive muito importante para os nossos dias, né? Então os filhos de Isaac descem para o Egito por causa de uma grande fome na terra onde eles estavam. Eles descem para o Egito através de Jacó, né, e os seus filhos. Jacó, filho de Isaac e pai das 12 tribos de Israel. Então eles descem para o Egito. Ali eles são escravos durante 430 anos e eles crescem como povo no Egito. Eles saem do Egito aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então Deus os tira do Egito, os leva para Canaã, ou seja, para a Palestina, que é a terra que Deus havia prometido a Abraão, onde os descendentes dele habitariam, e ele ali em Canaã os faria uma grande nação. No deserto, Deus dá a lei para os hebreus, né? Então eles já têm uma lei magna, uma constituição, e posteriormente Deus dá a terra de Canaã, ou seja, a Palestina, e então forma-se a nação israelita. Bom, então saindo do Egito, indo para Canaã. Na terra da Palestina, eles não conseguem permanecer o governo desastroso do homem, mesmo sendo um povo escolhido de Deus, para que através daquele povo Deus fizesse toda a humanidade entender que Ele é o Criador poderoso. Mesmo sendo um povo escolhido de Deus, eles não conseguem se manter firmes e submissos ao governo do Criador. Eles pecam, eles falham, e Deus usa então uma nação que já era poderosa, a Babilônia, para vir até a Palestina e levar os israelitas cativos para a Babilônia, que é ali na região próxima a Irã e Iraque. E aí a Bíblia chama atenção para o grande imperador Nabucodonosor, foi quem fez isso, levando os israelitas para um cativeiro ali entre os rios Tigre e Eufrates. Bom, e posteriormente o Império Babilônico é conquistado pelo Império Medo-Persa. E a figura principal no Império Medo-Persa é o imperador Ciro, porque ele é usado por Deus para permitir que todos aqueles que foram cativos do povo judeu voltem a Israel, voltem à Palestina e reconstruam, né, a cidade de Jerusalém e reconstruam as cidades da Palestina. Posteriormente, o Império Medo-Persa é conquistado pelo Império Grego. Aí a figura principal é Alexandre o Grande e os seus 10 generais, né, os quais, com a morte do Alexandre o Grande, repartem entre si o império, mas o Império Grego conquista, então, o Império Medo-Persa e toma conta de tudo, inclusive subordinando também o povo judeu como sendo seus vassalos. E após o Império Grego, né, se levanta ali entre as 7 colinas na Itália, o Império Romano. O Império Romano ele cresce, a cidade de Roma é formada de vários povos errantes pelo mundo, se aglomeram ali entre as 7 colinas e formam o grande Império Romano, é claro, e as figuras que se destacam são os Césares, né? E então eles conquistam o Império Grego. E é nessa época, ou seja, nos tempos do Império Romano, que Deus age de uma forma muito maravilhosa, de uma forma muito grande, para trazer ao mundo, de forma definitiva, a possibilidade de o homem receber de novo as suas orientações para governar toda a criação. Então, é no tempo do Império Romano que a promessa feita 700 anos antes de Jesus nascer se cumpre. A promessa feita por Isaías, a promessa cantada em Salmos pelo rei Davi, então ela se cumpre no tempo do poderosíssimo Império Romano. Os israelitas criam que Deus levantaria em Israel um rei, que nasceria um rei, filho de Davi, da geração de Davi, um rei que viria livrar os israelitas da mão dos seus inimigos. Mas a promessa não era essa. Nasceria sim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que viria estabelecer
o reino dos céus aqui na terra, ou seja, Jesus Cristo. E essa promessa é tão interessante, eu quero fazer um link muito especial agora. Essa promessa, a primeira vez que ela foi feita, foi lá no Éden. Em Gênesis 3,15, está escrito o seguinte: porém inimizade entre ti, Deus falando a Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher aqui é a igreja. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ó Satanás, e o descendente dessa mulher, o descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, o diabo tentaria de todas as maneiras matar Jesus Cristo, acabar com o plano de Deus de trazer o homem de volta para si, tentando morder o calcanhar. Mas Jesus Cristo viria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, haveria de nascer o Rei dos Reis, haveria de nascer o Senhor dos Senhores, e a humanidade teria mais uma vez a chance de voltar ao centro do governo de Deus e fazer parte do grande e eterno plano de Deus. Em Lucas 2, os versos 10 e 11, registra o seguinte: e o anjo lhes disse aos pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2, registra o seguinte: e naqueles dias apareceu João Batista, aquele que veio pregando, primo de Jesus Cristo, e pregando a vinda de Jesus Cristo, a vinda do reino dos céus. Então João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos de terem saído debaixo do governo de Deus. Arrependei-vos de não terem obedecido a Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus interveio de forma definitiva e maravilhosa na história, voltando a agir no homem, para que este homem pudesse evoluir, para que este homem, tendo o direcionamento de Deus, a presença de Deus nele, ele pudesse evoluir e, através da salvação pela graça em Cristo Jesus, fosse restabelecido o diálogo entre o Criador e a criatura. Então, a graça de Jesus Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela leva o homem de novo, ou ela eleva, ou dá possibilidade ao homem de ser elevado novamente à condição de filho de Deus. Uma vez que, quando vem o pecado, o homem se aparta de Deus. O homem perde a condição de filho. Mas agora, em Jesus Cristo, esta condição é devolvida a todos aqueles que quiserem recebê-la. O Evangelho de João, ou no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, está escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, em Jesus, todos aqueles que estavam desligados de Deus recebem a oportunidade de serem feitos, é porque não eram. Nem todas as pessoas são filhas de Deus. Não. Todas as pessoas são criaturas de Deus, foram formadas por Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que voltam para Deus através de Jesus Cristo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, o homem que se entregar a Jesus é elevado novamente à condição de filho de Deus e tem restabelecido, através do poder do Espírito Santo dentro dele, o diálogo entre ele e o Pai Criador. A partir dessa entrega, então, o homem
é trabalhado pelo Espírito de Deus e novamente pode tomar parte no grande e glorioso plano de Deus para a sua criação. Eu espero que você tenha entendido. Ouça aí algumas vezes esse vídeo para que você entenda, mesmo que de forma sucinta, a história da humanidade, porque o nosso interesse aqui é que você hoje guarde na sua mente, através de Jesus Cristo, o homem é capacitado, se tornando filho de Deus, a participar como governante no reino dos céus. Que Deus te abençoe.